Obrigada à TV Unesp pela oportunidade que me deram para divulgar o meu livro, mais recente, que eu lancei agora na Semana da Mulher, que é O Enigma das Viúvas, cujo título original era Vivências e Sensibilidade nos Anos de Chumbo, 60, 80, onde eu elaborei um estudo comparativo entre as duas grandes cidades, as mulheres viúvas que viveram em duas grandes cidades, São Paulo e Córdoba, na Argentina, durante as ditaduras militares. A ideia, ou melhor, o objeto, ele emerge na minha experiência de vida. Fiquei viúva e a partir daí eu comecei a reparar e a sentir o que é ser uma viúva, como a sociedade espera de nós, mulheres, os cônjuges faleceram, atitudes, comportamentos, e até formas de pensar. E na pesquisa no meu entorno, eu comecei a reparar que as mulheres realmente elas se afastavam dos amigos, em grande parte, da minha geração que eu estou falando. Ou se dedicavam a serviços filantrópicos junto à igreja, ou então iam cuidar de netos, o que eu não dispenso de cuidar, mas não assumir a educação dos meus netos. E nisso eu tinha que fazer a livre docência e eu comecei a reparar, naquele momento, desde 2010 vinham as comissões da verdade, o Brasil só vai instalar dele bem mais tarde do que a maior parte dos países da América Latina. E aí eu comecei a sentir que o que era a viuvez durante os regimes militares. E outra pergunta que surgiu na livre docência, durante esse processo que eu estava me preparando para montar o projeto, inclusive ele se consubstanciou quando eu reparei o seguinte: por que, principalmente na Argentina, as mulheres viúvas não ocuparam espaço público, espaço político para lutar contra, como as abuelas, as madres, as hermanas? Essas tinham a legitimidade de exigir do regime ou do Estado terrorista, do Estado autoritário, leis e exigências dos desaparecimentos dos seus familiares. E dali eu montei o meu projeto e me cerquei de um primeiro momento, mas onde é que está? As viúvas sempre passaram por problemas, as viúvas sempre enfrentaram, e eu comecei a ver que desde o tempo bíblico, a viuvez ela causava conflito nas comunidades. Esses fatos foram se organizando no mundo das minhas ideias da pesquisa, e foi quando então eu fui para Córdoba, e lá, junto ao Arquivo da Província da Memória, em Córdoba, eu expliquei para minha tutora, que foi a professora Ludmila Catella, que inclusive trabalha com memórias e era diretora do arquivo. Ela me perguntava: mas você quer trabalhar com gênero? E eu falei: sim, eu sou uma historiadora feminista e eu quero ver como se dá essa relação. E aí começamos a questionar as questões de gênero, porque as representações da viuvez, principalmente para as mulheres, elas estão praticamente traçadas. É um comportamento, são condutas traçadas. E se eu tive acesso, pegar os livros de boas maneiras que eram ofertadas, era um mercado editorial para as moças de família burguesa, como se portar num casamento, num batizado, como receber o patrão do seu marido, como colocar uma mesa, e lá estava a viuvez, e todos os critérios para as mulheres, As mulheres deveriam usar luto por 1 ano, não poderiam usar pérola, não poderiam pintar a unha, não deveria rir em público e deveria, nesse período de 1 ano, se tornar reclusa. Para os homens, como naquele período, os homens ainda eram, anos 50, 60, 70, ainda eram provedores da família,
o que acontece? Eles só usavam a tarja preta na lapela ou no braço e a vida continuava, né, perfeitamente, até que muitos viúvos conheceram suas futuras esposas durante o período do luto. Quando a gente toma essa questão na ditadura, o que eu acho que foi muito interessante, foi que muitas delas, das viúvas, eu entrevistei 14 viúvas, elas começaram a assumir a posição de que perderam, mas não assumiram a questão da viuvez. E o Estado argentino, diante dessa impossibilidade, né, de procurar, né, de identificar, localizar esse número assustador de desaparecidos num curto período de tempo, ele aceitou, ele foi levado pela Constituição da Argentina a aceitar o que ela... Eu não sou viúva, elas diziam, sou mulher de desaparecido. E essa situação, então, quer dizer, a viuvez ela foi ressignificada diante de uma grave situação histórica, né, recente, um tempo de história do presente, que a gente chama. Esse trabalho, né, eu penso que ele trouxe para o campo da produção do conhecimento outra, né, instância, né, que foi, de fato, reafirmar a ditadura, hoje no Brasil querendo comemorar e desqualificar esse período como ditadura militar, mas principalmente como há distinções no caso do Brasil e de Córdoba quanto aos novos papéis assumidos, né? Quer dizer, no Brasil as mulheres continuaram a ser a viúva do Herzog, a viúva do lavrador do Nordeste. Na Argentina, a gente viu que elas tomaram outro rumo, politizando a sua situação jurídica, né? Pelo Código Civil, elas assumiram, eu sou mulher de desaparecido. Então, quer dizer, é um trabalho que eu considero até uma contribuição efetiva para a historiografia brasileira e latino-americana nesse período, porque eu não encontrei nenhum trabalho da área da história sobre a viuvez.